Taurinos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de maio. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Taurinos, sejam bem-vindos à vossa leitura. Muitos parabéns a todos vocês que vão fazer aniversário agora ou estão fazendo. Nós começamos aqui sempre as nossas leituras com os aniversariantes. Por isso, parabéns por esse novo ciclo, parabéns por essas entradas. E vamos ver o que os nossos guias, anjos e mestres têm para nos dizer para o mês de maio. Como é que os taurinos entram nesse novo ciclo, nessa nova energia, no mês de maio. Para todos vocês que é a primeira vez aqui no canal, não se esqueça também de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E também, se vocês sentirem de ver os outros signos do vosso mapa, também podem ver, porque muitas vezes nós temos aqui leituras que acabam se conectando e complementando umas às outras, ok? Mas vamos lá. O que temos então para os taurinos? A energia dos taurinos para o mês de maio de 2025. Gratidão, meus irmãos, gratidão. 3 de ouros, rainha de espadas, 5 de espadas, 3 de copas e 9 de paus. E um 2 de paus no final do deck. Começamos aqui com apenas arcanos menores, não é taurinos. Interessante, aqui não temos assim uma grande revolução, uma grande transição, não. Temos aqui a continuação de uma determinada energia. E o que vemos aqui? No centro do seu jogo, um 5 de espadas. Existem aqui algumas questões relacionadas a crenças, relacionadas a inseguranças, relacionadas a talvez até mesmo traumas, que você tenha desenvolvido uma crença inconsciente e isso te faça viver um ciclo repetitivo várias vezes na sua vida. E assim, isso se reflete principalmente no que toca a sua vida financeira e a sua vida emocional. O 5 de espadas está no centro do jogo, mas de um lado nós temos aqui o 3 de ouros com a rainha de espadas. E aqui me fala muito sobre a sua busca constante e a sua persistência em conseguir manter o equilíbrio, a lógica, a estabilidade dentro do seu campo financeiro, no seu desenvolvimento profissional. Você tenta colocar sempre a energia necessária, o foco necessário, criar as melhores estratégias para você desenvolver aqui no seu campo profissional, no seu campo intelectual. Isso é muito bom. No entanto, fica sempre muito aqui. Você acaba por não conseguir fazer grandes avanços, não conseguir fazer dar grandes passos. Parece que fica sempre, chega uma fase que não vai mais do que aquilo. E isso está relacionado a tal crença que a gente falou inconsciente. Do outro lado, nós temos aqui um 3 de copas com 9 de paus, que me mostra aqui uma pessoa que se conecta com as pessoas, consegue ter, se dar bem com as pessoas, ter amigos e ter pessoas à sua volta que gostam de você. Só que nem todas as pessoas são de fato para você, são de fato para estar na sua energia. E você não faz muita distinção entre elas. E às vezes isso acaba te trazendo algumas dificuldades, porque é como se você carregasse peso, energia que não é sua, que não deveria se fundir com a sua. Aí você acaba muitas vezes se colocando numa determinada caixa para poder se encaixar naquele lugar, naquele grupo, com aquelas pessoas, mesmo que muitas vezes não seja bem aquilo que você quer. E se você tem essa facilidade de se conectar com as pessoas, só que por outro lado, você não sabe dizer não, você não sabe os seus limites, você não sabe
identificar quais são as pessoas que você deve continuar mantendo contato e quais são as pessoas que você deve limitar. No final do deck, a gente tem aqui 2 de paus. Acho que essa questão aqui tá te mexendo muito com você agora. Acho que você tá naquela coisa, por que eu não consigo melhorar na minha vida profissional ou na minha estabilidade financeira, por que eu não consigo aumentar, ou por que os meus relacionamentos, seja com amigos ou sejam relacionamentos com parceiros amorosos, parece que sempre falta alguma coisa, ou algo fica difícil demais, ou algo fica cansativo demais e você não sabe por que você está se sentindo assim. Tumulto de energia que você não sabe distinguir o que é seu e o que é do outro. Mas tudo isso vem de crenças inconscientes relacionadas a merecimento, pertencimento, precisar de se encaixar em determinados lugares, precisar de seguir determinadas regras para ser aceite, ou para ser amado, amada, que já não fazem mais sentido para você. Vamos aprofundar um pouco mais nessa energia? O que mais está acontecendo aqui na vida dos taurinos no mês de maio? Que descobertas, que clareza, que informações, mensagens importantes que os taurinos precisam de se conectar aqui para o mês de maio. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 3 de ouros? Ui, caíram 2. 6 de copas com cavaleiro de espadas. O que é a rainha de espadas? Mundo. O que é o 5 de espadas? Pagem de ouros. O que é o 3 de ouros? O louco. E o que é o 9 de paus? 8 de ouros. Com 8 de paus no final do deck. Ok. Pois é. Debaixo do 3 de ouros, a gente saiu aqui com 6 de copas e um cavaleiro de espadas. E o que mostra? O que isso aqui mostra pra gente? Mostra você adotando estratégias para se desenvolver com base no passado. E é isso que não te permite evoluir. É quase como se você, por exemplo, criasse uma estratégia de vendas, uma estratégia de negócio com base em tudo aquilo que você viu que deu errado no passado, ao invés de ser com base naquilo que você deseja que seja feito. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso, mas é como se você quisesse se proteger e por isso você está tentando se desenvolver de forma a se proteger e não de forma a trazer em abundância aquilo que você tem para dar. Vocês entendem a diferença da energia? É uma energia, de um lado você tem uma energia muito presa, resguardada, com medo, muito estratégica, muito receosa, ou às vezes até mesmo ansiosa, com medo de dar novos passos ou de tomar novas decisões para que possa se proteger e não prejudicar, não se prejudicar nem prejudicar ninguém. Mas aqui você só faz isso por causa de todas as coisas que você viveu ao longo da sua vida e é absolutamente normal. Mas você precisa de mudar essa estratégia. Você precisa de renovar essa estratégia aqui, porque você não pode fazer as coisas em função de se proteger. Porque assim você vai estar criando condições para precisar de se proteger do mundo. Vocês entendem? Porque o universo é uma coisa direta, aquilo que você sente, aquilo que você acredita, é aquilo que se manifesta.
Se você acredita que tem algo do qual você precisa se proteger, então você vai manifestar as coisas que você precisa para se proteger. Vocês estão entendendo? As situações para o qual você precisa de se proteger. Mas aqui você precisa de mudar a estratégia no sentido daquilo que mais chama a sua alma, a sua essência, aquilo que mais te apaixona, aquilo que mais realmente faz sentido para você. Por isso a gente tem aqui, debaixo da Rainha de Espadas, a carta do Mundo, e debaixo do 3 de Copas, a carta do Louco. A última carta do tarô e a primeira carta do tarô. É necessário que você tome a decisão de encerrar um ciclo e se afastar daquilo que não faz mais sentido para você e ir em direção daquilo que realmente chama por você. Por isso o Mundo veio debaixo da Rainha de Espadas, que fala da completude, da finalização, do você reconhecer o que precisa de ser finalizado, reconhecer o que não faz mais sentido para você, para que você dê um novo passo. E o Louco debaixo do 3 de Copas mostra essa liberdade em se expressar do jeito que você deseja realmente ser, do jeito que você deseja se expressar, para que aquelas pessoas que não estão na sua frequência, que não estão na sua vibe, que não estão, de acordo com aquilo que você realmente quer trazer para o mundo, para que elas se afastem e que você realmente atraia aquelas que se conectam com a sua energia, que se conectam com você, que se conectam com aquilo que você tem para trazer. Debaixo do 5 de Espadas, a gente tem aqui um pajem de ouros. E aqui a gente está falando sobre mensagens. Como é que... É como se houvesse aqui uma informação, uma notícia, ou algo que surge para você, que faz você entender onde é que está o problema. Às vezes você tá, sei lá, vendo um filme e algum personagem do filme fala alguma coisa e aí aquilo faz sentido pra você na hora e aí você entende o que tá faltando. Porque aqui existe uma confusão mental, só que você ainda não descobriu como reorganizar essa confusão mental, como adotar uma nova estratégia, olhar para isso de uma outra forma. Mas aqui você recebe essa mensagem, recebe essa solução. E eu vejo você começando a partir daí a entender o que você precisa de fazer. Pode até ser que seja essa leitura. Essa leitura que a gente está fazendo aqui pode ser aquilo que você precisava para poder entender aquilo que precisava de entender. Pode ser também que você queira marcar uma consultoria aqui comigo e a gente faça uma conversa e durante essa consultoria você consiga entender aquilo que precisa de entender. Quem quiser, o link está aqui na descrição. Mas, independentemente de qual seja a fonte, eu vejo essa resposta se materializando para você. Debaixo do 9 de paus, a gente tem aqui o 8 de ouros, que mostra que existe algum trabalho a ser feito, porque existem coisas que você precisa deixar para trás e você provavelmente ainda não entende por que está apegado a elas. Às vezes há pessoas, por exemplo, que se mantêm em grupos de amigos, em rolês todos os fins de semana, porque tem medo de ficar sem pessoas, de não ter pessoas à sua volta, de não se conectar com ninguém, ficar sozinho. E ela não entende que é importante ela se conhecer, é importante ela estar sozinha para ela entender o que ela vale, para onde ela realmente quer ir, com que pessoas ela quer se conectar.
no final do deck a gente tem aqui um 8 de paus, não é? Que reforça aquela informação que a gente estava falando, das mensagens, dos insights, de você começando a ganhar aquela clareza do que realmente está te prendendo. Ficar aqui. Debaixo do 8 de paus estava a carta do diabo e a carta do carro, que mostra a chegada dessa resposta, daquilo que você precisava de entender sobre aquilo que te condiciona. Ok. E qual é que é o conselho? Conselhos, mensagens, as informações que os taurinos precisam de estar atentos para poder seguir aqui durante o mês de maio. Quais são as informações e conselhos que os taurinos precisam de estar atentos para seguir aqui no mês de maio? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Taurinos, mês de maio. O que é o 3 de ouros, conselhos de copas e cavaleiro de espadas? 3 de ouros novamente, gente. Reforço. O que é a rainha de espadas com o mundo? O enforcado. O que é o 5 de espadas com o pajem de ouros? El Diablo. O que é o 3 de copas com o louco? Eita, muitas cartas, gente. O que é o 3 de copas com o louco? 6 de paus, muito bom. E o que é os 9 de paus com 8 de ouros? 6 de espadas. Com a carta da justiça no final do deck, né? E o 6 de ouros de baixo, porque a carta do 6 de ouros é o arcano menor da justiça, é um reforço da justiça. Enfim, existe aqui, as coisas precisam de entrar no eixo. As coisas precisam de entrar no eixo aqui na sua vida. Gente, interessante. Estou vendo aqui os números das suas cartas. Você tem aqui na primeira fileira 3, 6, 3. Depois você tem na segunda fileira a carta do mundo, né, que é 3. A carta do pendurado, que também dá 3. Depois no meio a carta do diabo, que é a carta 6, 1 mais 5 igual a 6. E depois você tem novamente 3, 6 e 9, 6. Interessante. Bom, enfim. 3 de ouros aqui, debaixo desse 3 de ouros que já tínhamos aqui no início, com o 6 de copas e o cavaleiro de espadas, reforça aquela ideia daquilo que a gente estava falando. Você estava se baseando em estratégias passadas ou em situações passadas para poder moldar o seu futuro. Mas aqui agora você começa a entender o que você precisa de fazer diferente para poder realmente co-criar um futuro melhor. Debaixo da rainha de espadas e do mundo, a gente caiu aqui. Peraí. Debaixo da rainha de espadas e do mundo, a gente caiu aqui com a carta do enforcado. A gente estava falando aqui, você precisa de encerrar um ciclo, você precisa de entender quais são as situações que já não servem mais para você. Só que aqui a vida te coloca nesse lugar de entender, te coloca em perspectiva. O que você precisa de acabar, o que precisa de ser encerrado, o que não tá certo na minha vida. Pode ser que algumas pessoas consigam encerrar esse ciclo de uma forma mais rápida, mais acelerada, não é? Mas pode ser que algumas pessoas fiquem aqui presas ainda por algum tempo, nessa busca do que precisa de ser entendido para que esse ciclo se encerre, para que você consiga dar um novo passo. E assim, gente, tenho de esconder aqui um pouco a carta, né, mas debaixo do 5 de espadas e do pajem de ouros, a gente tinha aqui a carta do diabo, que a gente estava falando já, que também saiu debaixo do 8 de paus.
existe um condicionamento aí, existe um aprisionamento, e trata-se de uma crença inconsciente que está relacionada a sua forma de aceitar aquilo que você merece, ou até mesmo a forma como você se deve comportar em sociedade para que seja uma pessoa digna, ou para que as pessoas te respeitem. Existem muitas crenças relacionadas a isso, como você se posiciona como um ser humano, como pessoa, como indivíduo, o que você merece, como você merece ser tratado, como merece que as pessoas falem com você. Pode ser que você tenha vindo aqui de situações familiares de muita escassez ou dificuldades, com alguns problemas. Pode ser que você tenha vivido alguma situação, um relacionamento abusivo. Pode ser algo que você tenha vivido que te coloca nesse lugar de duvidar daquilo que você pode fazer e daquilo que você pode atingir, e precisar de se proteger, precisar de estar sempre se protegendo. Aqui existe a libertação disso, você entendendo que não tem nada do qual você precisa se proteger a partir do momento em que você se conecta e acopla com a consciência maior. Porque aí tudo faz sentido. Debaixo do 3 de copas e do louco, a gente sai aqui com a carta do 6 de paus. A carta do 6 de paus é a carta do sucesso. Existe aqui conclusão, realização, finalização. Esse sentimento de eu consegui, eu dei a volta por cima, eu consegui chegar a lugares que eu não imaginava chegar. Mas é preciso libertar aqui essas correntes. Para alguns, libertar essas correntes implica sair de onde está. 6 de espadas aqui debaixo do 9 de paus e do 8 de ouros. Pode ser que aqui para algumas pessoas você precise de sair do trabalho onde está. Pode ser que algumas pessoas precisem de sair dessa convivência excessiva do grupo de pessoas com quem você está. Às vezes pode ser família, pode ser amigos. Para algumas pessoas pode ser que seja necessário você se mudar de cidade, mudar de país, mudar de casa. Existe aqui uma mudança que está começando ainda, ela não vai se concluir agora em maio, mas é algo que a sua alma anseia, encerrar um ciclo, encerrar uma dificuldade, encerrar um peso. Por quê? Está na hora da justiça, está na hora de cada um ter aquilo que merece. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Bom, e o que o Osho tem aqui para os taurinos no mês de maio? Qual o conselho e mensagem do Osho para os taurinos no mês de maio? Conselho e mensagem do Osho para os taurinos no mês de maio. Gratidão, meus irmãos. Ok. No final do deck a gente tem um 4 de paus, a carta da participação. Aqui na mesa caiu a carta do 6 de ouros, a carta do compromisso, que a gente, só para recordar, é o reforço da justiça, o arcano menor da justiça, a carta do 6 de ouros, a carta da transformação e a carta da rainha de paus, partilha.
Por isso, o que é o conselho do Osho aqui? O que o Osho está dizendo? Aquilo que precisa de ser dado ou cobrado, aquilo que precisa de ser concretizado ou concluído, os compromissos, os contratos, todos os acordos feitos vão estar aqui se cumprindo a partir de agora. Seja lá qual for o lado em que você está, seja você que está devendo algo a alguém, ou seja, alguém que esteja devendo algo a você. E quando eu falo devendo, a gente não está falando de dinheiro, gente, a gente está falando aqui de comportamentos. Se você está devendo algo a alguém, pedido de desculpas, ou uma reavaliação do comportamento, ou uma outra pessoa deve isso a você, isso vai se concretizar agora. Isso vai começar a se transformar. Aquilo que precisa de ser transformado, aquilo que precisa de ser finalizado, esse aprisionamento que está te condicionando, vai se transformar. E aqui a carta da partilha, a carta da Rainha de Paus, fala que você tem toda a força necessária, tudo aquilo que você precisa. Principalmente aqui uma força feminina, pode ser uma guia, uma mentora feminina, ou até mesmo uma pessoa na sua vida com uma energia feminina, pode ser um homem ou uma mulher, mas com uma energia mais feminina, com essa energia de introspecção, essa energia de criatividade que te ajuda a ter clareza sobre aquilo que você precisa e te faz sentir que pode confiar, que pode se partilhar, que pode ter essa troca. E aqui temos, para algumas pessoas é alguém que está presente na sua vida, para outras pessoas é uma mentora, um guia, uma guia espiritual que está na sua energia, mas que te faz sentir segura, com fé de que tudo vai dar certo, de que tudo aquilo que você precisa será ultrapassado. Muito bem. Agora a gente vai tirar aqui uma cartinha do oráculo do I Don't Care. A gente se preocupa tanto com tudo, não é, gente? A gente leva a vida tão a sério. A gente vai tirar aqui uma cartinha desse oráculo que eu adoro, I Don't Care, e ver qual é a mensagem despreocupada que você precisa de ouvir neste momento. Qual é a mensagem que os taurinos precisam de ouvir para este momento? Taurinos, mês de maio. Ok. Infinity versus Infinity. Infinito no infinito. E no final do deck saiu aqui Don't push me away. Don't push me. Não me impulsione, não me pressione, exatamente. Não me pressione. Aqui você não precisa de que ninguém esteja em cima de você e no seu pé. Você vai conseguir chegar onde precisa de chegar. É só lembrar da força infinita que habita em você. Ok? E para finalizar, a mensagem final aqui do nosso oráculo dos gatos. Qual é a mensagem final para os taurinos aniversariantes aqui no mês de maio? Qual é que é a mensagem para os taurinos dos felinos? O que os taurinos precisam de ouvir, meus amores? O que os taurinos precisam de saber? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Caiu aqui a Rainha de Ouros com a carta dos amantes no final do deck. Eu vou ler as duas pra vocês. Rainha de Ouros, onde é que tá?
aqui. E a Rainha de Ouros diz o seguinte: Rainha de Ouros é uma poderosa figura materna, a tal, que a gente também estava falando aqui, que apareceu aqui, é uma poderosa figura materna com uma energia feminina felina de grande inspiração. É uma gata emancipada, prática e fiável, especialista em gerir e organizar riquezas com competência. Cuida do seu próprio bem-estar e, ao mesmo tempo, da sua colônia. A sua aura benevolente traz boa sorte e abundância, e a sua presença garante conforto e tranquilidade. O seu pelo macio envolve-nos e proporciona uma sensação de segurança e proteção. Graças à influência positiva da rainha, você irá encontrar o sucesso através de uma iniciativa justa e sensata. Olha que incrível, gente! Graças à influência positiva de uma rainha, que a gente estava falando de uma influência feminina da sua energia, você vai encontrar o sucesso, que a gente já tinha falado aqui também, que vai sair aqui. Você vai encontrar o sucesso através de uma iniciativa justa e sensata. Reforçando aquilo que a gente já estava falando. É incrível. E no final do deck saiu aqui a carta dos amantes, e eu queria ler para vocês também. Os amantes contam uma história de escolha que ainda está por escrever. Será uma experiência positiva se conseguir equilibrar as suas energias antagônicas. Nesta encruzilhada, terá que encontrar um ponto de encontro entre todas as suas emoções contrastantes. Um objetivo que só poderá ser alcançado se conseguir confiar nos seus instintos. A decisão que o aguarda será serena ou dolorosa, dependendo da posição em que sair. Normal ou invertida, que nesse caso saiu normal. Quanto aos relacionamentos, pode anunciar que esteja baseado no entendimento mútuo, desde que ultrapasse as suas defesas sem medo. A força criativa do Sol irá acompanhá-lo numa fase de indecisão. Essa carta aqui é principalmente sobre decisões que precisam de ser tomadas, gente. Você ganha a clareza daquilo que precisa de ser cortado na sua vida e precisa de tomar decisões. E a carta dos amantes está aqui reforçando isso. Eventualmente você terá que decidir, dar esse passo, ok? Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal. E um feliz aniversário para vocês, e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.